Graças e paz, irmãos, boa noite a todos, que Deus possa continuar nos abençoando agora por meio da palavra do Senhor. Eu gostaria de convidar os irmãos para estar abrindo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19, versos 17. Diz assim o texto bíblico: Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz. E o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Verso 20. Muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, e sim, ele disse: sou o Rei dos Judeus. Pilatos escreveu: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Verso 24. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isso que os soldados fizeram. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse aos discípulos: eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus e eterno Pai, aqui está, ó Pai, a tua palavra. Ah, Senhor, não há homem nenhum aqui, ó Pai, para receber glória, somente a Ti, ó Pai. A Ti, ó Pai, toda honra, toda glória e todo louvor. Faz, ó Pai, com que essa palavra penetre no nosso coração e crie raízes, ó Pai. Que o nosso coração, ó Pai, esteja apto, esteja preparado para receber a Tua palavra, ó Pai. Ó Pai, nós carecemos de graça, ó Pai, graça abundante, ó Pai. Ó Pai, abre os céus e despeje graça sobre nós. Nós necessitamos, ó Pai. E que o Teu reino, ó Pai, ele possa avançar nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, dizem que o Evangelho de João é como o Everest da teologia, alguns dizem. Outros dizem, e eu tenho a tendência de acreditar e ficar com essa analogia, que o Evangelho de João é como o oceano. De sorte que tanto uma criança pode se adentrar nele, molhando seus pés, como também os adultos ou os jovens querendo mergulhar. O Evangelho de João ele é muito simples, mas também muito profundo. Ele é muito simples a ponto de Jesus demonstrar o seu plano perfeito, o plano da eternidade num só versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas também ele é muito complexo e muito profundo, de forma que muitos teólogos precisam estudar anos e anos e mais anos, e ainda assim não chegará ao conhecimento pleno de todas as riquezas e tesouros que o Evangelho de João contém. E não é diferente do texto que nós acabamos de ler, que relata talvez a maior cena, o maior evento que aconteceu em toda a história. Eu queria pensar com os irmãos nessa noite acerca do tema, o espetáculo da glória de Deus. O evento em que nós lemos aqui, ele é um espetáculo da glória
de Deus. É um evento que marcou a história. É um evento que fez a divisão antes de Cristo e depois de Cristo. Esse foi talvez o maior evento que marcou toda a história e marcou vidas e continua a ecoar nos séculos e séculos até os dias de hoje. Nós podemos tirar desse texto 3 elementos que compõem o grande espetáculo da glória de Deus. O primeiro elemento que eu vejo nesse texto é o cenário. O verso 17 diz: Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Irmãos, eu não sei se vocês já viram, mas há um filme que está no top 10 da Netflix, se não está em primeiro lugar, que é chamado O Milagre Desceu às 7. É um filme que eu recomendo a qualquer um de estar vendo. E é um filme no qual tem ali no enredo do filme, no momento do filme, um cenário que todo o filme ele se remete apenas àquele cenário, que é na prisão. E é nesse cenário que todas as cenas se culminam. É nesse cenário que você é chocado com toda a história. E da mesma forma que aconteceu nesse filme, aconteceu também na vida de Jesus. O Antigo Testamento, o Novo Testamento, todos os livros da Bíblia apontam para esse único cenário, a cruz, a crucificação de Jesus. Da mesma forma que nesse filme, O Milagre Desceu às 7, todos os eventos que acontecem no filme apontam para esse único momento, esse único cenário, que é no momento em que ele está na cela. Da mesma forma também acontece com Jesus. E qualquer filme, seja ele tanto filme quanto série, quanto desenho, todos eles têm um cenário. Todos têm um cenário. E o cenário de Deus aqui é a cruz. É o Gólgota. Esse é o cenário de Deus. E esse é o palco da glória de Deus. Todas as coisas que Deus fez, os seus decretos, a sua criação, tudo isso aponta para a única coisa: a glória de Deus em Jesus Cristo. O verso 17, ele relata talvez aqui a cena primária, um evento singular que marcou toda a história. E nós podemos destacar algumas coisas nesse evento. Por exemplo, na crucificação, o evento da crucificação, ela era considerada uma maldição. Gálatas 3,13 diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A crucificação, ela é uma cena de horror. É uma cena de que, se nós vemos um filme, por exemplo, A Paixão de Cristo, muitos, ao verem aquele filme, choram. Porque vê ali um homem inocente que está sofrendo. A agonia de Jesus, sofrendo todas as coisas. Sendo uma pessoa que é íntegra em toda a sua vida ali sofrendo. E aqui há, nesse espetáculo, uma cena de horror. Jesus sendo crucificado e ele se tornando maldição. João 19, verso 31, tem um pouco mais à frente, diz que relata um pouco a cena de horror desse espetáculo. Diz: então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era o dia da preparação e era o grande dia daquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e fossem tirados das cruzes. Jesus tem a sua perna, os que estavam crucificados ali tiveram as suas pernas quebradas, então tiraram dali as pessoas que estavam crucificadas, porque a cena de horror era terrível. Pessoas penduradas, mortas, ali passava criança, todas as pessoas estavam passando ali vendo aquelas pessoas mortas. Essa era a cena, era um horror, era um filme de terror. Jesus crucificado.
Cristo, ele não era maldito, ele se fez maldição. E há uma grande diferença nisso, porque a sua vida foi uma vida perfeita. Cristo não pecou em nada, mas ele tomou sobre si, como Isaías 53, verso 6 diz. Ele levou sobre si toda a nossa maldição. Ele colocou sobre os seus ombros toda a maldição. Tudo aquilo que era em nós foi colocado sobre os seus ombros. Deuteronômio 21, 23 vai dizer: o que for pendurado em madeiro é maldito de Deus. Aquele que foi chamado também o amado de Deus, agora na crucificação, ele é maldito de Deus. Ele é amaldiçoado. Um ser cuja essência e a vida são perfeitas. Aquele cujo o ser não houve pecado algum. Esse se tornou pecado por mim e por você. Ele foi amaldiçoado pelo Pai em nosso lugar. E talvez muitos de nós se perguntem: será que eu sou maldito? Mas eu sou uma pessoa boa. Eu pago os meus impostos. Eu não faço mal. Eu não roubo, eu não mato. Eu sou uma pessoa boa. Eu sou até uma pessoa religiosa. Eu vou na igreja todos os domingos. Será que eu sou maldito? Há um pregador norte-americano que ele diz o seguinte: a raiz de toda a nossa desobediência está em como especificamente continuamos buscando o controle de nossa vida por meio de sistemas baseados na justiça pelas obras. Todos os seres humanos buscam a justiça pelas obras, pelas boas obras. Todos buscam de alguma forma se justificar dos seus erros. Adão se justificou: foi a mulher que tu me deste. Nós sempre buscamos se justificar dos nossos erros. E nós justificamos fazendo boas coisas. Olha, eu entrego dízimo, então eu mereço ser salvo. Eu faço coisas boas, então eu mereço ser salvo. Só que a salvação não vem por boas obras. Ela vem pela graça do Senhor. Nós somos salvos mediante a graça do Senhor. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Todos nós buscamos justificar a nossa vida. Todos nós buscamos fazer coisas boas. Até Hitler fez coisa boa. Ele amou o seu cachorro mais do que amou as pessoas. Todos nós buscamos fazer algo de bom para ser salvos por meio disso. Paulo, falando sobre a mensagem desse espetáculo, ele diz o seguinte, sobre ser salvo pela graça. Em 1 Coríntios 1, 23, mas nós pregamos o Cristo crucificado. Primeiro, escândalo para os judeus. E segundo, loucura para os gentios. Quando você mostra um evangelho que você não precisa fazer nada, irmãos. Você não precisa fazer nada, porque alguém já fez tudo. Nós precisamos apenas aceitar. Eu não preciso pagar preço algum para ser salvo. Cristo pagou o maior preço. Eu não preciso fazer nada, eu preciso apenas aceitar. Isso é um escândalo, isso é loucura para as pessoas. Você já parou para pensar que todas as religiões do mundo, todas elas, precisam de boas obras para ser salvo? Todas elas. Há algumas que dizem que sem a caridade não há salvação. Todas elas nos chamam a fazer algo, mas o cristianismo diz ao contrário disso. Você não precisa fazer nada, alguém já fez tudo. Você apenas aceita. E como reciprocidade, então você vive uma vida obediente. O evento, o espetáculo da cruz também é uma vergonha. Hebreus 12, 2 diz o seguinte: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus. Ele trocou a alegria que lhe estava proposta e suportou a cruz sem se importar com a vergonha. E nesse momento agora ele está sentado à direita do trono de Deus. O ato da crucificação já era vergonhoso para Jesus.
Porque somente os pecadores, somente os ladrões eram crucificados. E Jesus estava lá. Barrabás foi solto, mas Jesus foi preso e crucificado. O estado que o Filho de Deus se encontrava ali, ele nunca tinha conhecido. Ele sempre esteve com o Pai, ele era perfeito com o Pai. Mas naquele momento, ele estava ali, envergonhado por todos que passaram ali. Eles tiraram as suas roupas e repartiram uns com os outros, cumprindo a profecia feita por Davi. Repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lance sortes. Imagina, irmãos, alguém sentindo a vergonha de estar nu na cruz. Além do sofrimento, ele estava ali nu. Eu me lembro quando eu era pequeno, que eu vi algumas fotos, eu era muito novo, e eu tomava banho de mangueira, peladão. E eu não sentia vergonha alguma. As crianças, você pode colocar uma criança aqui de 2, 3 anos de idade e botar ela pelada, que ela vai correr no nosso meio, ela não vai ter vergonha, porque ela é inocente. Agora você coloca uma pessoa de 18 anos aqui, além dela sentir vergonha, causa escândalo para as pessoas. Agora imagine o Filho de Deus, o Deus que veio na terra, além de sofrer, está nu diante de todas as pessoas. Cristo, o Filho de Deus, aquele que é perfeito, ele estava ali. E esse que morreu pelo meu e o seu pecado, ele precisa abrir mão até disso, até da roupa que ele tinha, ele abriu mão, para que sobre nós fosse colocado as vestes de justiça. No dia 9/4/2020, às 19 horas, há uma notícia lá no G1 que conta o seguinte: um recém-nascido foi encontrado dentro do lixo no bairro Jardim Campo Belo II, em Campinas, São Paulo. Nessa quinta-feira, ou seja, no dia 9, segundo o Corpo de Bombeiro, a criança foi resgatada com vida, encaminhada ao Hospital Mário Gatti, mas não sobreviveu. Uma criança recém-nascida foi colocada no lixo. E todo mundo que vê uma história como essa, além de ficar muito triste com a morte da criança, fica muito revoltado com o pai. Que eu tenho certeza que talvez se alguns vissem, tentaria até contra a vida daquela pessoa. Mas na história de Jesus, ele é essa criança, que nós deixamos ele nu lá. Nós fizemos com que o Filho de Deus ficasse nu na cruz, porque ele morreu pelo meu e o seu pecado. Ele foi abandonado lá no lixo. Ele foi morto por mim e por você. Jesus é essa criança inocente que é abandonada pelo Pai. Jesus é essa pessoa. Nós fizemos isso com Jesus. E esse é o espetáculo da crucificação, o espetáculo da glória de Deus. A morte por crucificação também era um momento de solidão. O texto vai dizer, no verso 17, Jesus carregando ele mesmo a sua cruz. O tempo todo Jesus carregou sozinho a sua cruz. Houve um momento em que um homem chamado Simão Cirineu ajudou ele. Mas a maioria do caminho ele carregou sozinho, ele sofreu sozinho, ele estava sozinho. Na crucificação, ele clama o Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Até naquele momento o Pai havia abandonado ele. Ele estava sozinho na cruz, abandonado. Os seus discípulos haviam abandonado ele. Todas as pessoas, aqueles que ele havia curado, aqueles cegos, onde estavam aqueles cegos, haviam abandonado Jesus. Ele estava na cruz sozinho, recebendo a ira de Deus sobre si. Ele bebeu todo o cálice da ira divina que nós deveríamos beber. Nós deveríamos ser crucificados lá. Nós que deveríamos ter morrido, não Jesus. Ele é o verdadeiro servo sofredor. No espetáculo da cruz, também é uma demonstração de rejeição. Hebreus 13:1 diz, por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade.
Assim como os animais eram levados para fora do arraial para morrer, para expiar, tirar o pecado do povo, assim Jesus também foi morto fora da cidade. Isaías 53:3 diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. E até hoje isso se repete, ele é rejeitado por muitos. Quantas pessoas que eu e você não conhecem, que nós oramos, nós pregamos a palavra, nós falamos da mensagem do Senhor, e ainda assim eles preferem rejeitar o Salvador, preferem rejeitar a mensagem do Evangelho. Ele é desprezado porque ele sabe o que é padecer. E o que fazer então diante desse cenário de horror, desse espetáculo de horror, uma cena, um filme de terror? O que fazer diante disso? Isaías 45:22 diz: olhai para mim e sereis salvos, vocês todos os confins da terra. Irmãos, Deus está usando os mares do mundo para falar com a sua igreja, para falar com os povos. Deus está usando o coronavírus, a crise moral, a econômica, a política como megafone aos ouvidos do mundo, chamando o mundo ao arrependimento. Deus está gritando no ouvido do mundo, dizendo: arrependam-se, 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 porque o dia do julgamento está próximo. E você que está me ouvindo, Deus também está gritando para você: se arrependa dos seus pecados e creia no Evangelho. O coronavírus não é o maior, não está recebendo o holofote nesse cenário, nesse espetáculo. Pelo contrário, Deus está usando isso. Deus está lançando o coronavírus, mostrando que o coronavírus, ele é o holofote para a glória de Deus. O holofote não está no cenário do caos do mundo, mas os holofotes sempre estiveram na morte e ressurreição de Jesus, pois foi ali que recebemos a cura para o caos de nossa alma, o preenchimento do vazio do nosso coração, a água para saciar nossa sede. O coronavírus, ele tem um objetivo só: levar o povo ao arrependimento. Nós precisamos nos prostrar. Toda vez que Deus levantava um governo para oprimir a nação de Israel, levou a nação de Israel cativo para a Babilônia, o povo se prostrou, o povo chorou, o povo rasgou suas vestes. Agora Deus está fazendo o mesmo: rasgam os vossos corações, arrependam dos seus pecados e creiam no Evangelho de Jesus Cristo. O segundo elemento que eu vejo nesse cenário são os espectadores. Verso 18: ali o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Eram os dois ladrões da cruz. E nesse texto eu vejo um grande divisor de água que nos ensina por toda a história. Jesus fazendo a separação na história, antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus sendo o mediador entre Deus e o homem. Jesus fazendo até mesmo divisão na própria família. O filho buscando e o pai não. Há duas pessoas. Sempre haverá duas pessoas. Aquelas que vão se arrepender e aquelas que vão blasfemar. Sempre vai ter duas pessoas. Aqueles que vão ouvir o Evangelho e vão crer. Mas só tem aqueles que vão rejeitar e vão desprezar o Filho de Deus. Sempre vai ter duas pessoas. Sempre vai ter. Qual pessoa é você? Quem é você nesse divisor de águas? Você ouviu a mensagem do Senhor? O Senhor está gritando aos seus ouvidos: se arrependa, e ainda assim você permanece com o seu coração fechado. A mesma coisa que o ladrão disse: olha, se você é o Filho de Deus, por que você não desce da cruz? Muitos estão dizendo nos dias de hoje: se Deus existe, por que está acontecendo essas coisas? Por que eu sofro? Porque Deus está trazendo esse sofrimento para que você se arrependa. Deus está fazendo isso. Mas do outro lado sempre tem um pecador arrependido. Ele ouve a mensagem do Evangelho e ele se arrepende. Ele confessa os seus pecados.
talvez alguns estejam preocupados na possível transmissão do coronavírus para os seus filhos. É uma grande preocupação. Ou até mesmo dos seus pais, os mais velhos. Nós devemos tomar todas as precauções, irmãos. Isso é verdade. Mas todos um dia vão morrer. E a morte está sendo o medo de muitas pessoas. Muitas pessoas estão com medo da morte. Toma todas as precauções, mas além das precauções, o medo em seu coração é tamanho. Irmãos, visto que Deus ele governa tudo que acontece, a única coisa que separa a minha vida, a sua vida, a nossa vida da morte é a misericórdia do Senhor. Você pode passar álcool na mão, você pode usar a máscara, você pode tomar todas as precauções, mas eu gosto de uma ilustração que um certo pastor ele usa. Ele diz que a morte, todos nós temos uma senha, e quando a morte chama, a sua senha você vai. Todos nós estamos frente a frente com a morte todos os dias. Somente a misericórdia de Deus pode nos proteger. Nós temos que tomar todas as precauções, mas ainda assim, se for a sua hora, você vai. A morte está tão perto de alguns como uma cobra faminta por sua presa, e um dia ela virá. Da mesma forma que uma cobra faminta, ela está querendo comer a sua presa, assim a morte está à procura. Está ao nosso derredor todos os dias, como um leão, procurando a quem tragar. Mas a questão não é essa, irmãos. A questão é, todos nós um dia vamos morrer. A nossa vida é como o vapor da panela de pressão quando nós estamos cozinhando feijão. Rapidinho passa. Todos iremos morrer um dia. Mas e depois disso? O que virá? Hebreus 9:27 diz: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso enfrentar o juízo. Que juízo é esse? Apocalipse diz, Apocalipse 20: depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado, a terra e o céu fugiram da presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado nos livros. Você pode morrer nessa noite. Você pode morrer essa semana. Você pode morrer por ter pegado o coronavírus, ou morrer por qualquer outro tipo de doença. Você pode viver até mais 50 anos e morrer de velhice, mas um dia você vai morrer. E todos nós iremos nos deparar no mesmo cenário, o trono de Deus. Você olha, os holofotes estão voltados para o espetáculo da glória de Deus, que é a crucificação. Você está vendo, a mensagem está sendo pregada, mas ainda assim você permanece com o seu coração duro. E Deus está gritando, Deus está dizendo: um dia você vai morrer. E quando você morrer, você estará diante de mim no dia do julgamento. Terceiro elemento, nós vemos aqui também o terceiro elemento desse grande espetáculo, que é as personagens. Verso 19 diz: Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz. E o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. O primeiro personagem que nós vemos aqui nessa narrativa é Pilatos. E Pilatos, ele é o opositor, o antagonista. Ele é o opositor. Ele é levado pela pressão do povo. Pilatos entregou Jesus para ser maltratado, morto e crucificado. Mesmo ele sabendo, quando Deus usou a esposa dele, ele foi advertido pela sua esposa para não se envolver com esse justo. Ele sabia, em João 19:4, ele sabia que não havia crime algum em Jesus, mas mesmo assim, ele cedeu pela pressão do povo. Você pode estar na mesma situação, crucificando Jesus mais uma vez. Mais uma vez, talvez você ouviu a mensagem do Evangelho, você é cristão, mas ainda assim você permanece no erro. Ou talvez não, ou talvez você esteja rejeitando a mensagem do Senhor,
e crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando ele à desonra pública. É a mesma coisa de Jesus ter sido crucificado e você ir lá e cuspir na cara dele dizendo, olha, para mim isso não foi nada. Talvez esse seja o seu caso. Você esteja cedendo pela pressão, a pressão de muitas pessoas. O seu Deus é um Deus bom, o seu Deus é um Deus de amor, por que essas coisas estão acontecendo com você? A mesma coisa que os amigos de Jó disseram para ele. A mesma coisa que a esposa de Jó disse para ele, amaldiçoe seu Deus e morre. Pilatos, ele é um antagonista. Nós vemos outros personagens aqui também, a saber, os soldados. Os soldados foram os carrascos que fizeram Jesus sofrer. Eles tiraram as roupas de Jesus e colocaram um manto vermelho. E sobre a sua cabeça colocaram uma coroa de espinho. Fizeram ele sofrer, fizeram ele enfermar. E em sua mão colocaram um cetro de bambu. Zombando dele, bateram nele. Os soldados cuspiram sobre o rosto de Jesus. E é interessante que para o judeu, um cuspe no rosto, na face, era um insulto. Imagina o Deus, Criador dos céus e da terra, na pessoa de Jesus Cristo, recebendo um insulto, sofrendo. Irmãos, será que nós não temos feito o mesmo com Jesus, fazendo ele sofrer? Como? O Espírito Santo, a palavra diz que habita dentro de mim e de você. Quando você crê no Evangelho, o Espírito Santo passa a morar dentro de você. Você se torna habitação do Senhor. E Paulo vai dizer em Efésios 4:30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Toda vez que nós pecamos, toda vez que nós vivemos na prática do pecado, nós estamos entristecendo o Espírito Santo. Nós estamos fazendo a mesma coisa que os soldados fizeram. A mesma coisa. Será que as nossas condutas têm agradado ao Senhor, as nossas atitudes? Será que nós não temos cuspido na face de Cristo, mesmo sabendo que Ele é o Rei do Universo? Aos últimos personagens, chegando no final da mensagem já, nós temos as 4 mulheres e os discípulos amados. Esse grupo de pessoas que amavam a Jesus, eles ficaram com Jesus até o último momento. Jesus estava sendo crucificado e João estava lá. As mulheres estavam lá. E é engraçado que na cultura da época, as mulheres eram discriminadas. Mas elas estavam lá até o último momento. E elas foram as primeiras a verem Jesus ressuscitado. Mas eles estavam lá. Eles estavam lá o tempo todo. No momento em que Jesus foi crucificado e no momento em que Jesus foi crucificado. Nesse evento. Mesmo em meio a um cenário de dor e morte, ainda assim sempre vai ter aqueles fiéis que não abandonaram o Mestre. Sempre vai ter aqueles que não se prostraram diante de Baal. Sempre vai ter aqueles que ainda assim, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à dor, ao sofrimento, permanecem fiel ao Senhor. A minha pergunta para você, irmão, é: você faz parte desse grupo? Como que está a sua fé diante desse caos lá fora? Como que está isso? Tem abalado a sua fé? Eu convoco a você a olhar para esse espetáculo. Olhe para a cruz de Cristo. Olhe para esse evento que o Senhor preparou desde a eternidade para glorificar o seu Filho. Olhe para esse momento. Muitos nesses dias têm abandonado o Senhor, muitos têm buscado de alguma forma outros deuses. Muitos têm arrumado de alguma forma, não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer isso, aquilo. Será que nós somos esse grupo fiel? E nós temos então, irmãos, o último personagem. Ele é o protagonista da história. É Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é o personagem principal da história. Toda a história apontava para Ele. Foi sobre Ele que os profetas antigos escreveram. De Gênesis a Malaquias, todos escreveram apontando para Ele, o Messias, o Rei que viria para salvar o mundo. Toda a história gira em torno do Filho de Deus.
Sobre ele as Escrituras disseram: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Hebreus também, um texto belo, lindo, vai dizer o seguinte: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita na majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Esse é o nosso Deus. Ele veio na terra, sofreu, morreu, mas ressuscitou, está à direita de Deus Pai, e ele em breve voltará. Esse é o nosso Deus. O que é o coronavírus, o que é a crise, o que é as nações diante do nosso Deus? Não é nada. Não é nada. É como uma gota caindo num balde. Não é nada. Não é nada. Por isso, irmãos, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre, estare. Todos os pecadores, todos uns dias estarão lá, diante dele, se prostrando. Os ateus que falam que não existe, que Deus não existe, um dia terão que se prostrar e dizer: tu és Deus, tu és Deus, tu és Deus. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus. Todos os personagens eles apontavam para Cristo. E isso é perfeito. Olha só. Pilatos escreveu sobre o seu túmulo. O que ele escreveu? Rei dos judeus. Tentaram mudar, mas está lá escrito: Rei dos judeus. E ele considerou ele inocente. Os soldados vestem a Jesus como fosse um rei fraco. Mal sabiam eles que quem estava ali na sua frente era o Rei Supremo de todo o universo. Jesus usou o manto vermelho para que sobre nós fossem colocadas as vestes de salvação, o manto de justiça. Jesus usou uma coroa de espinhos para que sobre nós fosse colocado uma coroa de glória. Em sua mão colocaram um cetro de bambu. E ele usou isso, que representava um objeto fraco, para que o cetro de justiça fosse estendido a nós e recebêssemos o favor de Deus, como aconteceu com Esther. E com esse mesmo cetro, ele governará no seu reino. E eu chego à conclusão, irmãos. Deus ele preparou um grande espetáculo. Isso é verdade. A cruz não foi um plano B na agenda de Deus. Quando Adão pecou, Deus disse: ai meu Deus, o que eu vou dizer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer agora? Adão pecou, como? Não, a cruz não foi. O espetáculo da cruz não foi um plano B na agenda de Deus. Deus quis que seu filho fosse morto para que o seu povo fosse salvo e a sua glória fosse revelada a toda a criação. E vocês, todos nós estamos diante desse espetáculo relatado nas Escrituras. E passa século após século, as pessoas tentam dizer que esse livro está errado, mas ainda assim ele continua transformando corações e mentes. Esse espetáculo continua ecoando, história após história, ano após ano, século após século, ele ainda continua sendo o espetáculo da glória de Deus. Por isso que eu concordo com um pregador do passado, e eu encerro com essa frase. Em primeiro lugar, para todo e qualquer lugar que eu dirijo os meus olhos, nenhum canto do mundo, por mínimo que seja, não há lugar algum que não se veja brilhar pelo menos uma centelha da glória de Deus. Não há nenhum lugar que a gente possa olhar, que a gente não possa dizer que lá há a glória do Senhor. Eu quero orar com você nesse momento. Talvez a sua vida seja uma vida de derrota. Você esteja procurando em diversas coisas, diversos prazeres, diversos lugares, algo para saciar o seu coração. Algo onde você pode colocar a sua mente nesses dias. Mas eu convido a você, olhe para esse espetáculo. Esse espetáculo ele vai preencher o seu coração. Esse espetáculo ele vai fazer com que o seu coração seja alegre.
vai fazer com que a alegria do Senhor Jesus, que disse, olha, Ele vai ver o penoso trabalho e se alegrará. Essa alegria vai estar inundando o nosso coração. Eu convido você nesse momento a orar comigo. Pai Santo, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque eu sei, ó Pai, que não é, ó Pai, daquele que corre, ó Pai, mas do Senhor, ó Pai, a providência. Não é daquele, ó Pai, que arquiteta as coisas, mas é do Senhor a providência. Da mesma forma, ó Pai, que o Senhor providenciou um cordeiro, ó Pai, no lugar de Isaac, o Senhor providenciou o seu filho, ó Pai, como sacrifício pelo meu pecado, pelo nosso pecado, pelo pecado do seu povo. Muito obrigado, ó Pai. E eu te peço que essa mensagem possa criar, ó Pai, espaço no coração daqueles que estão me ouvindo. Eu te peço, ó Pai, que essa mensagem ela possa, ó Pai, transformar os corações. Eu não tenho poder, ó Pai, para transformar os corações. Eu estudei, eu preparei, ó Pai, fiz da melhor forma possível, mas é o Senhor quem faz, é o Senhor quem age o milagre no coração, é o Senhor quem quebra o coração de pedra e coloca um coração de carne no coração e escreve a Tua lei, a Tua palavra no coração dessas pessoas, no nosso coração. Ah, Senhor, alcance almas, salve almas, ó Pai, nessa noite, que essa mensagem, ó Pai, por mais simples que seja, ela possa alcançar os corações, que os joelhos possam se prostrar diante desse Rei Supremo. Ó Senhor, por favor, Pai, salve pecadores, ó Pai. Eu clamo, ó Pai, porque há pessoas, ó Pai, que nesse momento, se morrerem, vão para o inferno, Pai. Somente a Sua palavra, somente o Senhor pode salvar. Por favor, Pai. E transforme também aqueles, ó Pai, que já foram salvos. Transforme o coração desses meus irmãos que estão com a vida fria, estão com a vida estagnada, estão com as suas mentes preocupadas nas coisas desse mundo. Faça com que os seus olhos sejam direcionados para a luz do Evangelho da glória de Cristo, para que eles possam ver, vislumbrar e deleitar-se, ter prazer, ó Pai, nesse espetáculo da glória de Cristo, da glória de Deus. Eu te louvo, te glorifico, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.